Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Para mim é uma grata satisfação poder voltar à minha casa mater, minha casa querida, minha casa amada, minha casa que sempre me acolhe com tanto carinho. E é maravilhoso poder rever tantos rostos conhecidos. Fico muito feliz e satisfeito em poder conversar um pouco sobre doutrina espírita. Ainda mais sobre esse tema tão gostoso, esse tema delicioso chamado sexualidade. Eita, quem não gosta disso, hein? É maravilhoso. A gente já fala brincando porque a gente sabe que é um tema espinhoso, não é um tema simples. Para muita gente é um tema delicado. Para muita gente é um tema difícil de se lidar. Tanto assim que a gente vê, a gente tem notícias, a gente tem ouvido falar de que alguns palestrantes se negam a falar desse assunto. Eles não aceitam falar sobre esse tema. E aí, como diz meu amigo Naum Castro, isso até em alguns momentos é um favor, né? Porque tem alguns aí que vão querer falar de um jeito que não ajuda em nada. Talvez seja até melhor que eles permaneçam em silêncio a respeito disso, porque pode ser que eles atrapalhem em vez de ajudarem. Mas é um tema extremamente rico porque faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Quão grande foi o meu susto, a minha surpresa, quando eu entrei na faculdade de psicologia lá na década de 90 do século passado, que eu fui estudar a famigerada, se a gente pode brincar falando assim, psicanálise, a corrente criada por Sigmund Freud dentro do âmbito dos estudos acerca da mente humana. E quão grande foi a minha surpresa ao descobrir que para Freud tudo é sexo. E era realmente um tanto quanto assustador para mim e, de certo modo, eu achei esquisito. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, a gente vai estudando aquilo, pesquisando acolá, buscando informações, comparando com o saber espírita. E eu me lembro bem de um livro que eu ganhei de presente aqui nessa casa, de uma grande amiga na Juventude Espírita, Paulo e Estevão, Vanessa. Ela me deu de presente de Natal, no ano de 1997. Um livro chamado Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Rizzini. Rizzini apresenta algumas questões bem impactantes a respeito dessa temática, quando já no início da obra ele fala que uma das principais decisões que alguém toma estando encarnado é a decisão de com quem você vai passar a sua vida. Pelo menos tentar passar o resto da sua vida, mas óbvio que vivemos tempos hoje completamente diversos de antigamente. Eu me lembro na minha infância, não existia nem divórcio, era desquite. As pessoas ficavam separadas e eram desquitadas. Pois bem, aquela época bem diferente de hoje, era esquisito olhar para um filho de pais separados. A gente ouvia o preconceito que as pessoas tinham com relação a isso. Filho de pais separados. Era uma coisa assim, aterradora. Hoje em dia é a coisa mais comum a gente ver esse tipo de circunstância acontecer. Pois bem, lá naquele meandro daquela época, estava eu estudando essa obra quando ele examinava justamente a questão da sexualidade.
e apresentava da forma bastante impactante, bem ao gosto da psicanálise, que a sexualidade nós vivemos lá o tempo inteiro em nossas vidas. Quando a gente oferece uma flor em gratidão ao favor feito ou em gesto de amorosidade, estamos dando nada mais, nada menos do que o órgão sexual da planta. É sexo. Quando a gente toca amorosamente alguém do nosso agrado, ainda que não tenha absolutamente nenhuma conotação sexual, é de uma energia sexual mobilizada que nós nos utilizamos nesse momento, que a psicanálise dá o nome de libido. Para Jung, crítico da psicanálise, inicialmente psicanalista e depois rompe com Freud e cria a psicologia analítica, ele diz que a libido não era uma energia sexual. A libido, na verdade, é uma energia psíquica, com manifestações sexuais, mas também com manifestações espirituais, religiosas, com manifestações as mais diversas. Mas vamos ver os espíritos concordando com a perspectiva de que a temática sexual aí está o tempo inteiro. E é uma questão tão profunda ao ponto de Emmanuel, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, no livro Vida e Sexo, que eu considero um livro basilar para a compreensão da sexualidade à luz da doutrina espírita. Vida e Sexo é um livro que eu sempre recomendo às pessoas que tenham interesse de saber como o Espiritismo escrevinha a temática da sexualidade dentro da nossa existência. Pois ali está justamente uma fala muito impactante de Emmanuel quando diz que todos nós temos questões sexuais. Psicanálise, pronto. Todo mundo tem questões sexuais. Se estamos encarnados no planeta Terra, é bom lembrar que planeta Terra é oficina de trabalho, escola de aprendizado e hospital de tratamento. E para quem canta com razão a música de Lulu Santos dizendo "Eu não pedi para nascer", quando a pessoa canta isso com razão, é ainda uma reencarnação compulsória, o que quer dizer que para aquela pessoa, planeta Terra também é prisão. Então, nesses casos aí, a gente sabe que aqui estamos todos com questões por resolver, inclusive nesta área. Portanto, diz Emmanuel, ainda na introdução do livro Vida e Sexo, não nos cabe, de maneira alguma, em hipótese alguma, julgar as dificuldades alheias, quando muito frequentemente nós próprios não conseguimos conciliar as nossas consciências com as nossas próprias dificuldades. Emmanuel chega a dizer claramente que o propósito daquela obra, em especial, ainda na introdução, não era, de maneira alguma, fazer com que as pessoas reprimissem a sua natural sexualidade. Também não era, de hipótese alguma, abrir comportas para que a pessoa vivencie a sua sexualidade de maneira irresponsável, descambando na libertinagem. Contudo, o equilíbrio, absolutamente necessário, onde reside a virtude, nem no extremo nem no outro, mas no caminho do meio. E aí nós vamos ver, por exemplo, Joana de Ângeles, pela psicografia abençoada de Divaldo Pereira Franco, num livro esplêndido chamado Amor Imbatível Amor. Ainda no começo da obra, dizendo que o sexo é uma das portas de manifestação da amorosidade, que não serve apenas para a reprodução material de formas,
Não é apenas para possibilitar a reencarnação de seres, mas também, talvez principalmente, para o equilíbrio emocional dos envolvidos. Olha que fala interessante. A sexualidade é capaz de conciliar as nossas dificuldades emocionais, que são assaz temerárias. E com isso, a gente vai percebendo, como diz a própria Joana, ainda no início, no primeiro capítulo da obra, trazer-nos o fato de que o prazer sexual tem que ver com a estrutura psíquica que a gente dá o nome de ego. É o centro da psique com o qual nós nos identificamos. À medida em que eu amadureço o meu olhar espiritual sobre a vida, eu percebo que eu não sou Danilo. Eu estou Danilo. Eu sou espírito imortal. Que agora é Danilo, mas já foi Henriette, já foi Eduardo, já foi William, já foi Minganen, já foi... E lá vai vários nomes que eu já ostentei ao longo de diversas encarnações e que agora eu sou Danilo, eu estou Danilo. Mas na medida em que eu desperto para perceber que eu não sou o ego é apenas a minha manifestação da personalidade, é instrumento do meu momento evolutivo atual como encarnado. Enquanto que a minha individualidade, como espírito imortal, se desidentifica dessa personalidade para que algo maior do que essa personalidade se manifeste através de mim. Esse algo maior é o amor. E aí Joana diz, em Amor Imbatível ao Amor, que o prazer sexual está para o ego, enquanto que o amor está para o self. O self aí visto como sendo a centelha divina, a totalidade da psique, que sou eu, como espírito. Como diz o padre Teilhard de Chardin, à medida que eu amadureço, eu percebo que eu não sou um ser humano que tem experiências espirituais. Eu sou um ser espiritual em experiência humana. Eu me utilizo desse ego, Danilo, para a manifestação desse algo maior, essa instância crística que é Deus em mim. A imago Dei, a imagem de Deus dentro de mim. Que é justamente essa amorosidade que tem como possibilidade de manifestação a sexualidade. Leon Denis vai falar sobre o encadeamento da amorosidade ao longo da evolução, desde a matéria, como dizem os espíritos, do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo. Então, dentro desse olhar, a gente vai perceber que o amor se manifesta na lei de atração, que une ali as partículas subatômicas. E aquilo ali vai se manifestar na agregação desses átomos, formando moléculas, e assim sucessivamente, até a grande gravitação universal dos grandes corpos cósmicos. Tudo isso, toda essa atração, toda essa gravitação é manifestação do poder divino. E nas nossas relações, nós nos sentimos atraídos aqui e acolá, também como manifestação dessa mesma amorosidade. Não há nada de impuro nisso, e a gente vai perceber, conforme coloca Paulo de Tarso na sua carta a Tito, um dos seus filhos espirituais, se a gente assim pode considerar. No capítulo 1, no versículo 1, ou seja, a primeira frase de Paulo na sua fala a Tito é justamente: tudo é puro para os puros. E a gente ainda enxerga tanta imundície, tanta sujeira, a gente enxerga tanta depravação,
Porque está, obviamente, de acordo com o instrumento através do qual nós enxergamos o mundo. Essa depravação, essa sujeira se esconde por trás dos nossos olhos. Então é por isso que a gente vai encontrar o próprio Paulo na sua carta aos cristãos de Roma, a carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 14, quando ele diz justamente isso, que nenhuma coisa em si é imunda, senão para aqueles que a tornam imunda. Ou seja, a expressão da sexualidade em si não é limpa nem suja, depende de como você encara, de como você vê. Depende da forma como você lida, o seu olhar vai direcionar. Percebam que essa fala traz justamente a perspectiva de que a sexualidade em si é neutra. Ela é neutra. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vai dizer que a sexualidade é como o fluxo sanguíneo. Mantém a vitalidade do organismo. Mas é interessante que a gente percebe quando um lugar tem uma demasiada perfusão sanguínea, ou seja, tem muito sangue em um determinado lugar ali, a gente vai ter um problema. Vai superaquecer aquela área, vai gerar um risco de que aquele sangue extravase através de um acidente vascular. Então a gente tem ali, justamente no organismo, o exemplo que a gente compreende da metáfora trazida por Emmanuel. Assim como se não há perfusão, ou uma hipoperfusão, ou seja, pouca circulação sanguínea em determinada área, o risco de que aquela área tenha uma anóxia e com isso as células ali morram por falta de oxigenação. Então, do mesmo modo, como acontece quando um coágulo entope um pequeno vaso cerebral, aquela parte que não foi irrigada de sangue morre por falta de oxigênio. E aí o corpo vai ter que se esforçar para que aquelas funções que eram ativadas no organismo a partir daquela área sejam assumidas por outras áreas cerebrais, na chamada neuroplasticidade. Então, do mesmo modo, a gente vai ver que quando a gente coagula o fluxo sanguíneo, teremos problema. Se a gente vive uma vida apenas baseada numa perspectiva hedonista, ou seja, uma busca desenfreada de prazer. Viver é sentir prazer. Tem gente que vive assim. Tem gente que acredita piamente nisso, tal qual um script de vida. Eu que atendo em consultório, tanto na rede pública quanto na privada, vejo como as questões sexuais inquietam as pessoas. Algumas por conta de uma falta demasiada, uma ausência, e se comparam e dizem: eu não sou tão sensual, eu não sou atrativo, eu não sou atraente. Outros tantos porque se veem exaustos. Isso me faz lembrar o acontecido com o famoso imperador Calígula, com a sua esposa Messalina. Inclusive, hoje em dia, a palavra Messalina remete a um xingamento, a uma mulher que se utiliza mal da própria sexualidade devido ao exagero. Justamente porque a Messalina, de onde vem o nome, era alguém justamente dessa maneira. Certa feita, eles criam uma espécie de, como é que eu diria, competição entre eles, se a gente pode falar assim. Cada um poderia escolher 10 amantes e viver as suas aventuras sexuais ao longo de toda a noite e madrugada fora. E no outro dia eles iriam dizer sobre como estariam se sentindo. Aí Calígula de manhã cedo aparece no quarto dela, ela estava lá jogada. E aí ele pergunta, ela estava exausta, exaurida. Aí ele pergunta: então, satisfeita? Ela vira para ele e diz: não, cansada. Cansada. Porque não satisfaz. Não satisfaz. Joana de Ângeles, em Amor, Imbatível Amor, vai dizer que o sexo demasiado é como a água do mar, que não descedenta. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E pelo contrário, você está
trazendo problemas para seu sistema urogenital, vai ter problemas sérios com seu organismo, acelerando inclusive problemas fisiológicos graves que levam risco à sua existência física. Então, é algo para a gente pensar, né? E Emmanuel vai falar exatamente também sobre isso, o fato de que às vezes você represar pode trazer problemas também, como comportamentos neuróticos. E é bom lembrar, a sexualidade não está circunscrita ao ato sexual em si. É importante a gente deixar isso bem claro, porque o sexo é da alma, não é do corpo, é da alma, está na mente. É o nosso principal órgão sexual, a nossa mente. Já atendi casos estarrecedores de pessoas que tinham dificuldades com relação a comportamento sexual, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a vida era só sexo para essas pessoas. Inclusive, alguns acusam Freud de enfatizar tanto a sexualidade porque, em um determinado momento da vida, ele escolhe deliberadamente o celibato para falar sobre sexualidade, tentando sublimar a sua energia sexual, transformar a energia sexual em produção. E é interessante isso, porque dentro do olhar espírita, nós vamos estudar, inclusive com o viés oriental, os centros de força, os poros perispirituais, que os orientais chamavam de chakras, que a gente aportuguesou, chama de chakra, né? Pois bem, os chakras, aí dentre os chakras, tem um chamado genésico, que fica bem acima do nosso órgão sexual. E ali, aquele centro de energia, que é o genésico, que vem de gênese, de criação. Ali não está apenas a energia sexual bruta, mas também o uso dessa energia para outras coisas, inclusive a criatividade. Me lembro como eu fiquei um tanto incomodado com a fala aqui nessa casa, era virado para o lado de lá, né? O salão de doutrinária, o palco era do lado de lá, e aí eu lembro de Valentim Fidalgo, falando sobre o centro de força, dando aula sobre isso. Aí falei, aqui, ó, aqui, ele com aquele jeito tão doce, tão carinhoso, e dizia assim, ó, porque Jesus era sexo puro, porque quando ele subia no monte para contar a história para o povo, usava criatividade. E a criatividade é a energia sexual sublimada. Lembro que o jeito que eu ouvi aquilo foi um tanto incômodo, mas absolutamente correto. Absolutamente correto. De uma precisão exemplar. Exatamente dessa forma. Mas ainda assim nós temos dificuldade de lidar. Lá no livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, conta-se um momento específico em que Pedro estava passando, e aí lá está um texto em que Jesus, em uma manifestação mediúnica ao médium Pedro, Simão Pedro era médium, assim como Tiago, assim como João, eram os três com os quais Jesus mais andava o tempo inteiro, justamente que eram três grandes médiuns, e Pedro, em determinado momento, como coloca-se lá em Atos dos Apóstolos, ouve a voz dizendo: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Por que a gente ainda tem tanta dificuldade com a sexualidade? Por que a gente se preocupa tanto com a expressão sexual do outro? A gente ainda tem tanto preconceito com a forma como o outro obtém prazer? Por que a gente ainda se importa tanto com o modo do outro expressar sua amorosidade? A gente ainda tem tantas dificuldades com relação a isso. E quer adequar o outro a si, numa atitude completamente narcísica, se colocando como referencial. Porque para o outro ser normal, ele tem que parecer comigo. Se o outro não fizer, não sentir, não viver como eu faço, sinto ou vivo, ele tem um problema. Ou seja,
Que inflação do ego, hein? Usando um termo bem junguiano. A gente se acha o máximo. Baixa a bola, coisinho. Como é isso de se achar referência? Aliás, o próprio Emmanuel responde, inclusive é feita a pergunta no Pinga Fogo, uma daquelas entrevistas em que Chico Xavier foi levado à televisão, TV Tupi, na época, para falar sobre diversos temas. E era um programa ao vivo, então as pessoas participavam, ligavam, faziam perguntas. E uma das perguntas foi sobre a questão da sexualidade e sobre a educação sexual. E Chico Xavier explica justamente que é um tema realmente denso, que ele considerava a necessidade de se deixar um pouco mais adiante, porque ele confessava que o próprio Emmanuel estava dizendo que não conhecia alguém à altura de ser um bom professor dessa temática, visto que temos todos questões sexuais por resolver. Isso me faz lembrar, obviamente, aquela passagem tão simbólica da mulher que foi pega em adultério e é levada de maneira, como é que eu diria, foi ali na verdade uma estratégia, foi uma tentativa de lidar com a circunstância ali, queriam pegar Jesus com a boca na botija. Levaram a mulher e perguntaram a Jesus o que devia fazer com a mulher, porque a lei de Moisés mandava apedrejar, porque ela foi pega em adultério. E aí, o que a gente deve fazer? Eles queriam falar assim, ó, se ele não cumprisse a lei de Moisés, os judeus estariam contra ele. Se ele cumprisse, tá vendo aí que ele não tem essa doçura, essa amorosidade toda? Ou seja, era ali um dilema jurídico que ele estava sendo colocado. Aí o texto bíblico diz que ele abaixa ali no chão, começa a escrever. A gente não sabe o que ele escreveu ali. Tem um monte de hipótese. Alguns dizem que ele estava escrevendo os defeitos humanos, as imperfeições, as desvirtudes. Outros teólogos vão dizer que provavelmente ele escrevia as virtudes todas que nós não temos. Mas isso são só hipóteses, a gente não sabe o que Jesus estava escrevendo. E eles insistem, Senhor, então, o que devemos fazer com essa mulher? Aí Jesus para de escrever, olha e diz, aquele que estiver sem pecados, que lhe atire a primeira pedra. Eu imagino aquele momento de tensão, aquele silêncio obsequioso, todo mundo em silêncio ouvindo, e aí você começa a ouvir as pedras caindo no chão, e se retirando dali, primeiro os mais velhos, para depois os mais novos. Amélia Rodrigues chega a explicar pela psicografia abençoada de Divaldo Franco, que naquele momento o marido traído estava às escondidas assistindo, porque o desejo dele era que a sua mulher morresse para ele poder desposar uma outra. Aí ele fez de tudo, criando todas as circunstâncias e todas as possibilidades para que aquela mulher caísse na tentação. E aí, Amélia Rodrigues diz que Jesus naquele instante capta aquela intenção e dialoga pessoalmente através de meios telepáticos com aquele homem. E naquele instante, aquele homem se viu profundamente envergonhado e saiu dali em prantos. Porque naquele momento Jesus perguntava, acaso você se esquece que na sombra de quem cai se encontra escondida a mão daquele que oportunizou a queda? Ele então foge às pressas
E Amélia Rodrigues prossegue. Jesus, naquele instante, percebendo que todos se foram, pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Ela diz que eles se foram. Então Jesus não condena, mas também não perdoa. Ele diz: também não lhe condenarei. Vá e não peques mais. Olha que fala importante. Vá e não tornes a errar. Ela sai dali. Amélia Rodrigues continua a história. Sai dali e na sua saída, porque era na porta da cidade que se apedrejavam as mulheres. A lei dizia que era para apedrejar a mulher e o homem com o qual ela cometeu adultério. Mas cadê aquele homem? Cadê o homem? Não tinha. Olha que situação, né? O patriarcado nos traz. Aí o que é que acontece? Ela foge e na saída da cidade ela é encontrada pelo marido supostamente traído. E dali eles saem e vão para a região da Lídia, ou seja, vão para o norte, onde atualmente é a Turquia. E lá fundam um dos primeiros lares cristãos de que se tem notícia num plano espiritual. A Amélia Rodrigues tem um dom, né, de nos trazer informações que não estão no texto bíblico, mas que realmente nos ensejam reflexões importantes com relação ao que fazer depois. E aí com isso a gente vai aos poucos acalentando na alma a necessidade de construção da amorosidade. Em Vida e Sexo, Emmanuel constrói justamente um roteiro para o caso de alguém lhe busque no seu cotidiano para falar de questões sexuais. E aí Emmanuel é categórico, dizendo que é necessário que nós reconheçamos na sexualidade uma expressão de amorosidade, mas que essa expressão esteja em consonância com o nosso grau de consciência. E que quem se dispuser a aprender e a amadurecer a expressão da própria sexualidade, que se utilize do trabalho digno. Olha aí, mãos ocupadas, cabeça ocupada. O fazer digno. Eu lembro de uma palestra que assisti de Valdo Franco, na década de 90 ainda, quando ele falava sobre esse tema, dizendo que uma certa feita uma pessoa buscou pedindo ajuda com relação a isso, como fazer para educar essas pulsões que eram demasiadas. E aí Divaldo convidou a pessoa a ir com ele visitar um asilo, um abrigo de idosos, a cuidar desses idosos, a cuidar daqueles corpos ressequidos, cujas aparências já não são mais tão atraentes. Cuidar da limpeza daqueles que não conseguem sequer regular a própria fisiologia. Cuidar com amor daqueles olhares já gastos pelos invernos da existência, trazendo-lhes, quem sabe, esperança diante do término da sua existência corporal. E aí com isso foi trazendo, a pessoa ficou desesperada, porque não imaginava a possibilidade de lidar dessa maneira, com amorosidade. E aí sumiu, fugiu. Aí Divaldo contava que daí a muito tempo ele iria encontrar novamente naquele mesmo asilo aquela pessoa. Agora sim, devotado ao trabalho, cuidando e de maneira a se reeducar sexualmente. Porque nós estamos encarnados no planeta Terra graças à sexualidade. É porta de entrada para o planeta. Então que a gente saiba usufruir bem dessa oportunidade reencarnatória de que nós utilizamos neste momento. E é bom lembrar, estes que conosco convivem no lar, hoje,
Estes que compartilham os laços consanguíneos, muito comumente são os consortes do passado, que vêm agora sublimar na posição de pai, na posição de filho, de filha, de mãe, de avô, de avó, de neto. Estes vêm agora trazer a possibilidade de um contato amoroso sem que a sexualidade se manifeste. Salvo, é claro, os casos em que as pessoas não conseguem lidar com as suas pulsões e, de maneira patológica, manifestam nos quadros terríveis do incesto, da pedofilia. Lembro de casos de regressão de memória em que pacientes traziam justamente o fato de que o pai, no passado, havia sido aquele que corrompeu sexualmente. A mãe havia sido o abusador do passado, o que estuprou. E daí é importante a gente agradecer a Deus a bênção do esquecimento. Porque se esquecendo é difícil suportar aquele sarapatel de coruja que convive com a gente, imagine se a gente lembrasse. E o pior não é lembrar o que o outro fez de mal para a gente. O pior mesmo é lembrar o que você fez de mal para o outro. Os danos que você possivelmente tenha causado. Mas a gente tem a chance de encarnar. A gente tem a chance de reconstruir. E é claro que quando a gente desencarna, a gente mantém a individualidade, a gente é espírito, só que não tem mais um corpo. E desencarna não vira santo, não vira anjinho de asa com auréola, não, continuamos com as mesmas propensões, as mesmas disposições. Então por isso a gente vai entender casos de obsessão, em que espíritos se mantêm vinculados aos encarnados, tentando aurir aqui e acolá algum tipo de prazer sexual, já que eles não têm mais o corpo para potencializarem esse tipo de prazer. Então já tem de caso de situações interessantes da pessoa trazer o nome para a reunião mediúnica de desobsessão da casa espírita e descobrir que, por exemplo, ela tem um vício em masturbação. Uma noite eu me masturbo não sei quantas vezes. E aí na reunião mediúnica, sem que ninguém tenha acesso a essa informação, vem um espírito e diz que havia um revezamento. Um revezamento. Cada espírito se masturbava uma vez para que todos obtivessem qualquer tipo de prazer sexual por conta de uma vinculação psíquica. Porque é bom lembrar, a vinculação da obsessão não é só do obsessor contra nós. Nós abrimos a porta. Há uma sintonia. Nós convidamos, através da nossa psicosfera, da egrégora que nós construímos ao redor de nós. E com isso eles se sentem à vontade na nossa presença. Isso me faz lembrar aquela obra esplêndida, maravilhosa. Quem nunca leu, pelo amor de Deus, providencie. Sexo e Destino, do espírito André Luiz. Que livro maravilhoso. Um dos livros mais esplêndidos que eu já li na minha vida. Recomendo veementemente. Porque traz uma história, um emaranhado. É uma novela. É uma novela com várias histórias que se emaranham. E ali a gente vai compreender aquele fato tão claro que a gente tanto se esquece de que somos uma família espiritual. De que todos estamos envolvidos uns com os outros. E que, como família, precisamos aprender a nos amar. Para além da mera sexualidade, que é uma expressão possível, mas que, infelizmente, o mau uso disso tem descambado em términos de relacionamentos longos, em fechamento de casa espírita. Já tive notícia disso.
de dirigente de casa espírita acabar se envolvendo com frequentadores e por isso cair no descrédito, isso terminar com a casa espírita sendo fechada. E não só a casa espírita, a gente tem notícia disso com relação a igrejas das mais diversas expressões religiosas. Então esse tipo de circunstância seria evitável na medida em que nós nos dispuséssemos a compreender através do autoconhecimento a nossa sexualidade, que a gente simplesmente joga para baixo do tapete. A gente esconde, a gente às vezes não quer falar sobre isso. É um assunto não grato, a gente não quer falar disso, a gente deixa para lá, não, deixa como tá para ver como é que fica. Empurra com a barriga. E com isso, vai tropeçar no que está embaixo do tapete. Como diz a música de Fagner, que eu tanto cito, já citei aqui nessa casa tantas vezes. Sábado eu estava falando no grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles sobre os mecanismos de defesa do ego. Falava justamente isso na aula da obra Momentos de Saúde e de Consciência de Joana de Ângeles, da série psicológica. E no capítulo 17, se não me falha a memória, Encontro com a Realidade. E ali, trazendo sobre os mecanismos de defesa do ego, falava justamente disso, né? Que a gente faz exatamente como diz Fagner. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Não, vocês viram Danilo cantando, meu Deus do céu, já foi? Não sei que eu não sei cantar, tô brincando, óbvio. Não sei cantar, mas vocês entenderam a referência. A gente simplesmente negar não quer dizer que aquilo deixou de existir, a gente precisa aprender a lidar com isso. Na vida, as potencialidades aí estão. Emmanuel fala em uma outra mensagem de uma obra que eu não me lembro agora exatamente qual. Ele diz assim que a sexualidade é como, por exemplo, a visão, a audição, o olfato, a movimentação, a sinestesia. É isso. Você vai utilizar santamente aquilo ali. Se você utiliza mal qualquer um desses atributos, você está, obviamente, sendo negligente com a bênção do recurso que lhe foi dado do alto. Eu lembro de uma parte lá do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 27, quando João Batista fala o seguinte: tudo que chega ao homem vem do alto. Ou seja, se a gente tem sexualidade, a gente precisa também aprender a educá-la, utilizá-la, bem utilizada e sentir prazer também. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 17, Sede perfeitos. Lá tem um item chamado O Homem no Mundo. Convido a leitura para quando chega em casa. Lá no Homem no Mundo, a gente vai ver os Espíritos explicando claramente que nós estamos aqui e não é vedado que tenhamos prazer com as coisas que nos cabem aqui também. A gente também pode buscar conforto, pode sim. A gente precisa ter consciência tranquila de estar vivenciando aquilo dentro de uma perspectiva da lei áurea. Qual é a lei áurea? A lei de ouro. Qual é a lei de ouro? Fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse a nós. Emmanuel prossegue dizendo que o usufruto da sexualidade precisa estar também imerso numa perspectiva de lealdade. Não dá para você construir sua suposta felicidade na infelicidade de ninguém. Então isso exige, obviamente, responsabilidade afetiva. Tema tão grato hoje, tão atual, né? Responsabilidade afetiva. Tema espetacular para que a gente possa refletir para as nossas vidas. A gente não vai fazer o outro que não gostaria que o outro fizesse a nós.
Pelo contrário, vamos fazer ao outro o que a gente gosta que o outro faça conosco. Então, com isso, a gente vai agir com lealdade, trazendo a possibilidade de, inclusive, restaurar os equívocos. Lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, lá no meio da obra tem um capítulozinho chamado Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Nessa obra, nesse código, que é um texto, vou chutar aqui, de 10, 12 páginas, é um texto que você lê com certa fluidez, de maneira rápida, e é concatenado de maneira lógica, do simples ao complexo. Ele traz 33 itens, trazendo, por exemplo, o fato de que nosso sofrimento é diretamente proporcional à nossa ignorância. Mas lá no item 16, convido a leitura desse item. No item 16, Kardec apresenta o fato de que quando a gente está vivenciando uma culpa, a gente sofre um momento de culpa. Se você se equivocou, você sente culpa, isso é um sofrimento, isso é realmente terrível. Mas isso em si não resolve o que foi feito. Você precisa, além desse remorso, dessa culpa, expiar. Além dessa expiação, que é o que? Na verdade, a expiação é a chamada lei de Talião, porque você vai viver na pele o que você fez, o outro viver, a causa e efeito, a lei de consequência. A gente sabe que vai acontecer. Aquilo que a gente faz ao outro chega a gente. Vai chegar invariavelmente a gente. E aí o que é que acontece? Na expiação, isso só também não resolve. Não basta só expiar. Não. É preciso reparar. Ou seja, ali Kardec apresenta essa tríade. O remorso, a expiação, que às vezes vem junto, né? Remorso e expiação, porque o remorso em si já é uma espécie de expiação, é um sofrimento em si. E por fim, a reparação. Então, se você se vê dentro de uma perspectiva de culpa, de remorso, por algo que você fez, algo que você deixou de fazer, é possível reparar. Ah, mas não dá mais para reparar. Fulana já morreu, Beltrano já desencarnou, então perdi o contato totalmente. A gente pode fazer uma prece à distância, onde quer que ele esteja ou ela esteja, será beneficiado. Além disso, a gente pode ajudar a outras pessoas. E aquilo resvala pelo universo. A gente sabe que aquilo volta a gente. Aquele benefício, né, volta a gente. Então que a gente se utilize desse instrumental que a doutrina espírita nos traz como uma oportunidade de reconstrução do ser desde já. Dentre as grandes transformações causadas pelo Evangelho de Jesus, eu destaco aqui duas em especial. Uma é do próprio Paulo de Tarso, a quem eu cito bastante aqui, inclusive citei duas cartas dele, e principalmente a figura de Maria de Magdala, Maria Madalena. Ela que foi prostituta, que sofria preconceito dos próprios apóstolos. A transformação dela foi tamanha que Jesus, quando ressuscita, aparece primeiro a ela. Não é à toa. A transformação dela foi tão radical que o reconhecimento do Cristo vem nesse pequeno gesto. Ele volta a ela. E, inclusive, o preconceito se vê ali, naquele momento em que ela corre para falar para os apóstolos e eles não acreditam nela. Eles não acreditam. E ela, de certo modo, vai ter que lidar com a perda do seu Rabone, o Rabi, o pequeno Rabi, que era Jesus. Ela vai lidar com essa morte sozinha. Porque não aceitavam, os apóstolos não aceitavam a presença dela. Talvez tivessem medo da beleza dela, né?
do medo da tentação que talvez ela representasse, ou qualquer coisa do tipo. Ou, quiçá, medo da sua autonomia, da sua independência, de mulher forte, poderosa, rica. Que ela era muito rica, inclusive, participou do financiamento da proposta do evangelho inicial. Ela, juntamente com Joana de Cusa, que foi Joana de Ângeles, Joana de Cusa, a esposa de Cusa. Pois é, ela também muito rica, patrocinou o trabalho do evangelho. E ela, que vai reconstruir sua vida, quando ela chega para buscar Jesus, Jesus soergue e diz: Maria, ama. Mas, Senhor, eu tenho um histórico ruim. Ama, Maria. O amor encobre a multidão de pecados. Olha a reparação aí, hein? Olha o convite à reparação. O amor encobre a multidão de pecados. E aí, então, ela vai fazer isso. Ela vai ser mãe dos sem mãe. Ela, quando Jesus desencarna, vai cuidar dos leprosos, os irmãos rancenianos. E ela adquire mal de Hansen ainda nessa encarnação, morrendo com essa doença, iniciando ainda aí o trabalho expiatório de reconstrução do ser, para se tornar uma das maiores cristãs, vindo a encarnar-se novamente no planeta Terra na Idade Média, como Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, com sua mensagem mística de amor incondicional ao Cristo, nos servindo ainda mais uma vez de exemplo a seguir. Que saibamos aqui e acolá estar atentos e de olhos bem abertos para aprendermos com os tantos exemplos que a vida nos traz. Que possamos, usufruindo do prazer, ter também responsabilidade para que a mensagem do Cristo esteja inscrita em nossas consciências e que nossas vidas sejam os livros que trazem essa mensagem a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Que assim seja. Agradecemos